A Batalha de Avdiivka somou cadáveres ao solo ucraniano que seriam consumidos pelas estações ou levados por seus pares, deixando como representações de sua queda somente as carcaças de metal e de concreto como registro dos acontecimentos. O nome da cidade ganhou fama em 2023, mas sua história começa muito antes, com batalhas em meio a ruas ainda quase inteiras, em que homens se moviam rapidamente com suas armas sobressaindo sobre o som dos pássaros. Depois a destruição se avolumou, quando batalhas ensandecidas ocorreram nas pontes que davam acesso a Avdiivka, ou os homens trocaram tiros no meio de ruínas buscando avanços cujo preço era sempre vidas baratas e insubstituíveis, ou equipamentos caros que voltariam ao campo de batalha com sangue novo pronto para lutar. A guerra continuava plantando cadáveres em solo da Ucrânia mais de um ano depois da invasão pela Rússia. Homens de muitas nações tombaram durante aqueles longos dias, em que cadáveres apodreceram no sol ou foram preservados pelo inverno até finalmente se desfazerem sob o calor do próximo verão. Os dias de grandes vitórias de ambos os lados haviam passado, e 2023 não tinha grandes notícias para nenhuma das partes. A grande ofensiva russa que tomou tanto da região do Donbass havia cessado e acabado quando a Ucrânia fez sua grande ofensiva no ano anterior. A última grande comemoração foi Bakhmut, uma vitória de elevado custo em vidas e munições, com significado mais simbólico do que estratégico. Ex-prisioneiros foram jogados em ondas até a cidade cair, enterrados ali no meio de ruínas geradas pela artilharia. Meses depois de um grupo mercenário ter passado de herói conquistador da cidade para vilões traidores da nação, a Rússia ainda nada fizera no local além de lutar por seus flancos. Uma grande promessa de 100 mil soldados em Kupiansk não se cumpriu depois de tanto tempo, resumindo-se a atingir centros médicos e matar civis. Só ao fim de novembro finalmente conseguiu capturar algumas posições e iniciar o que fora prometido. A Ucrânia não podia comemorar muito. Sua contraofensiva se iniciou no primeiro semestre de 2023. Pouco mais de algumas vilas haviam sido conquistadas em batalhas duras. Campos minados causaram perdas de vidas e membros, com reservas ucranianas sendo consumidas em poucos territórios tomados. Se o número de soldados era uma perda absurda, havia mais que a Ucrânia não tinha muito tempo. A Rússia possuía recursos e tempo a seu favor, suprindo os campos de batalhas com soldados vindos de cada uma das repúblicas da Federação e ainda das regiões separatistas da própria Ucrânia. Recursos bélicos eram enviados também do Irã e munição na casa de milhões foi concedida pela Coreia do Norte. O esforço de guerra continuava forte, a despeito dos gastos, com um tempo ainda a favor da Federação Russa naquela guerra de atrito. Por isso causou tanta surpresa quando os russos decidiram iniciar a ofensiva contra Avdiivka no segundo semestre de 2023. Uma cidade pequena cujo valor estratégico gerava discussão. Por que entrar em uma área tão fortificada tendo a vantagem do tempo a seu lado? Os russos diziam que era uma defesa ativa para estabelecer posições. Mesmo assim, era preciso entender como começou tudo aquilo antes de ver o caos que essa luta se tornaria. Avdiivka tinha pouco mais de 32 mil habitantes antes da invasão, sendo reconhecida principalmente por sua fábrica de coke, um tipo de combustível derivado da hulha, o carvão mineral, e muito importante para a produção de ferro-gusa. Os conflitos da Rússia com a Ucrânia não começaram em 2022. Desde 2014 já existia uma guerra tensa e Avdiivka fez parte disso. Em 2017, uma batalha rugiu pela cidade, causando destruição em massa. Nada, no entanto, se comparou à invasão de 2022. Avdiivka ficava a pouco mais de meia hora de Donetsk, a principal cidade da região, dominada pelos russos há tempo. A presença
presença ucraniana impedia que os russos usassem essa base de modo mais eficiente. Os soldados da República do Povo de Donetsk, ou DPR, estavam entre as principais tropas na batalha por Avdiivka. A Força Aérea Russa deu apoio aéreo contínuo, com o Su-25 bombardeando a cidade ainda no iníicio do conflito. Os Su-24 fizeram o mesmo, enfeitando a zona de guerra com colunas de fumaça. As equipes de MLRS Tornado entraram em ação. Os mísseis de 300mm poderiam alcançar alvos a até 120 km, mas precisaram de muito menos para atingir os ucranianos em Avdiivka. As explosões arrebentaram a cidade em abril. Os soldados em defesa viram o fogo espalhar o concreto e engolfar veículos surpreendidos durante o ataque. Os drones russos vinham acompanhando a movimentação dos adversários entre as casas. As informações coletadas permitiram saber as principais bases e as coordenadas certas para enviar novos mísseis para marcar um encerramento na reunião dos ucranianos. Não apenas a cidade sofreu as consequências da vigilância dos drones. As trincheiras ucranianas começaram a receber a mesma punição. Os intensos ataques do batalhão Somália do DPR obrigaram muitos a abandonarem suas posições. Os ucranianos tentaram contra-atacar usando dezenas de soldados e BMP para se movimentarem até as posições russas. Seus corações precisaram segurar o medo e a ansiedade ao cruzarem o campo aberto. Muitos ali lutavam a tempo suficiente para saber que eram observados durante a progressão. A artilharia russa começou as boas-vindas bem próxima à linha de árvores, causando um caos nas forças ucranianas. A ofensiva se desfez juntamente com as colunas de fumaça que se difundiram nos ares do campo. Os tanques em posição de defesa não foram poupados. Aqueles mais distraídos foram pegos por tiros certeiros que destruíram a blindagem e colocaram a tripulação em fuga desesperada. Os homens se esconderam nas proteções dentro da linha de árvores, mal sabendo de onde veio o disparo. A limpeza das trincheiras fez parte dos trabalhos russos. Os soldados da DPR acuaram os ucranianos, aproveitando-se de posições com pouco pessoal para flanquear e forçar os homens a se esconderem nos bunkers. Um dos soldados escapou por pouco de uma das granadas, mas seu recuo permitiu que os inimigos continuassem o avanço livremente. O soldado da frente progrediu com rapidez e violência, liberando as munições das AK para dentro do esconderijo. O fim foi confirmado com uma granada F1 jogada diretamente sobre o homem. A fumaça escapou juntamente com o resto da vida do ucraniano. As tropas continuaram sobre outras posições menos guarnecidas. Um dos piores locais para a proteção dos ucranianos foi sob as passagens abaixo da estrada. Os soldados da DPR receberam o fogo contínuo dos ucranianos, mas eles eram poucos em posição facilmente flanqueada. Os russos se aproximaram com fogo de supressão, colocando os adversários dentro de um esconderijo que virou armadilha. Os separatistas da DPR encerraram mais uma posição de defesa com granadas. Tantos ataques fizeram o efeito de colocar muitas tropas ucranianas em fuga. A Rússia conseguiu avanços significativos em direção a seu objetivo até julho de 2022, mas ainda estava longe de dominar a Avdiivka. As forças russas encontraram o início dos problemas quando as colunas passaram sobre os campos minados. Ainda era 2022 e os comandantes enviaram as tropas aproveitando o impulso inicial do exército e a surpresa dos ucranianos. As minas começaram a arrebentar debaixo dos tanques, parando os blindados no meio de chamas nos campos abertos. Os SPG-9 ucranianos estavam preparados quando a neve já caía no fim do ano. A arma de 73mm disparava as granadas até 800 metros, alcançando os esquadrões russos que avançavam com dificuldade sobre os campos congelados. Os corpos daqueles homens ficariam preservados no campo, em uma região com tanto atrito que seriam impossíveis de serem resgatados. As trincheiras que os russos tomaram se tornaram posições defensivas. Os ucranianos não as invadiram diretamente, mas enviaram seus drones com granadas. Ao verem os explosivos caírem, restava correr antes que a onda de morte rasgasse os corpos dos soldados. Ocasionalmente, alguém com espírito heróico poderia tentar agarrar a granada e evitar dano maior, mas o destino cruel da guerra muitas vezes fazia que voltasse para casa apenas a medalha sobre o peito inerte do herói. As colunas de blindados russos sofreram da mesma maneira que os ucranianos.
A 110ª Brigada Mecanizada travou o deslocamento de tropas russas sobre o BMP com fogo de vingança. As explosões romperam as blindagens e os homens dentro delas. Os soldados sobreviventes correram na esperança que não fossem atingidos pela artilharia ucraniana. Nada disso impedia que as colunas tentassem novas progressões sobre os campos congelados. Tanques e BMP seguiam em filas tentando evitar as minas, mas a destruição, quando não estava semeada, era jogada dos céus. A artilharia acabava com o que o fogo da terra não rasgava. Os russos começaram a perceber que haviam chegado a um limite no avanço direto contra a Avdiivka. O novo plano era tentar fazer um movimento de pinça, cercando a cidade e estrangulando as forças ucranianas. Um dos alvos foi Psk, uma vila que tinha pouco mais de 2.000 habitantes antes dos conflitos. Em 2022, praticamente todos os civis haviam evacuado, abandonando tudo para ser consumido pela guerra. Ainda em 2014, os ucranianos haviam combatido os separatistas dentro da vila. Os homens se deslocaram rapidamente entre as casas, em uma época em que as folhas começavam a amarelar e o frio já os fazia usar casacos pesados. As armas eram um peso a mais que só diminuía quando a munição era descarregada contra os oponentes. Esse esforço manteve os russos e separatistas da DPR afastados até 2022. Quando a invasão de Putin começou, as trincheiras perto de Donetsk se movimentaram cada vez mais. Os drones ucranianos perceberam que Psk seria um alvo para um forte ataque. Para mostrar que não seria fácil, começaram a despejar as granadas sobre os soldados separatistas, para lhes tirar a ideia da cabeça de seguir com o avanço. Mas os russos persistiram do mesmo modo que em Avdiivka. Primeiro, a artilharia foi despejada sobre as posições ucranianas. A sucessão de disparos intoxicou o ar com violência e manchou a terra com destruição, tornando as trincheiras quase indefensáveis. Os ucranianos ainda tentavam se deslocar para os bunkers ainda seguros e reunir os sobreviventes quando os russos começaram a segunda etapa de eliminação das defesas, usando ataques muito mais precisos com drones kamikazes. Aquelas munições vagantes conseguiam se aproximar tanto dos bunkers a ponto de explodir em sua entrada, fazendo a onda de morte e fragmentos invadir o esconderijo. Desorganizadas pela artilharia e pelos drones, as trincheiras ucranianas viraram um alvo mais fácil para a infantaria. Os soldados tentavam se proteger de granadas e morteiros, enquanto os separatistas da DPR se aproximavam. Aqueles homens do 11º Regimento tinham um longo histórico de enfrentamento com as forças de Kiev. Eles esperaram que as explosões fizessem efeito sobre o corpo e a mente dos defensores. Aqueles que tentaram se defender foram surpreendidos pela artilharia inimiga já avançada na trincheira. Quando as primeiras defesas foram vencidas, o bombardeio em Psk caiu com ainda mais velocidade. As posições nas bordas da vila foram abandonadas dada a violência dos ataques. Os ucranianos precisaram se proteger nas construções, mas, mesmo assim, os russos continuavam espalhando a munição fartamente por onde quer que os drones encontrassem vestígio dos ucranianos se movimentando. Eles enviaram até mesmo seus TOS-1, lançando até 30 mísseis a cada 15 segundos. As construções foram ruindo aos poucos, acabando com a segurança das tropas ucranianas. Um centro de resistência acabou se formando sob a ponte. A artilharia russa tentou amaciar a resistência como pôde, mas o concreto era um escudo eficiente demais, e tudo que chegava aos ucranianos era o som ensurdecedor e o fedor da violência das explosões. A infantaria ficou encarregada de tomar o lugar, caminhando com cuidado, passando por minas e esperando não ser atingida em área livre. Os enviados, apenas 2 se voluntariaram para se aproximarem das defesas ucranianas. Orientados pelos drones, mas sem enxergar o inimigo, eles andaram para se protegerem nas crateras deixadas pela artilharia. O início do ataque foi marcado pela primeira granada arremessada. As explosões caíram longe dos ucranianos e só se viram como chamado para a luta. O líder do esquadrão DPR apontou para o outro soldado se posicionar melhor em outra cratera. Os ucranianos chegaram já devolvendo os presentes
explosivos. Os separatistas se abaixaram por um segundo, mas devolveram munição das AK na mesma medida. Sem se enxergarem, ambos os lados somente levantaram poeira da terra ou do concreto. O ucraniano foi suficientemente bravo para sair da proteção e tentar alcançar o separatista escondido. O senhor da guerra riu daquele soldado, deixando a terra engolir todos os disparos. O ucraniano voltou para se proteger e o separatista, sem saber, iniciou um fogo de supressão, tendo certeza que quase recebeu um beijo seco da morte. Com o coração batendo forte e agradecendo por ainda ser capaz de bombear qualquer coisa pelo corpo, o soldado da DPR correu para uma posição recuada. Os tiros e explosões continuaram. Os russos passaram meses incapazes de tomarem uma posição pequena com o os ucranianos mantiveram as defesas até setembro de 2022, quando foram obrigados a abandonar a vila. As tropas russas finalmente adentraram o vilarejo, com o 11º Regimento da DPR firmando posição e traçando planos para os próximos avanços. Pervomaisk foi logo invadida pelas forças russas. Primeiro vieram os Ka-52 com o barulho das hélices avisando que a morte chegava para os ucranianos. Os 2 tanques T-72 vieram depois disparando com seus canhões de 125mm. As cargas explosivas de 5 kg estouraram os esqueletos das casas. A recarga automática jogava mais do inferno sobre as posições ucranianas, dilapidando o que restava das construções. Os trovões chocaram os soldados escondidos. As esteiras jogaram terra marcada pela morte, enquanto os monstros de aços persistiram seus golpes sobre as defesas ucranianas. Pervomaisk se fragmentava ainda mais, com os soldados de Kiev escondidos e esperando por apoio. A artilharia ucraniana precisou agir, e foi apenas isso que fez os 2 tanques recuarem. Os soldados que entraram na vila, com o intuito de se aproveitar das ondas de pólvora e escombros que os tanques deixaram, encontraram elevada resistência. Eles usaram drones para se orientarem, andando entre os restos das casas para estabelecerem posições. Mas os ucranianos também tinham os mesmos olhos no céu. Eles forçaram as tropas pró-Rússia a recuarem em combates tensos movidos a granadas e disparos de rifles. Alguns russos se perdiam no meio do recuo e eram encontrados pelos drones kamikazes, morrendo na solidão enquanto as explosões arrebentavam-se dentro das casas. Entre os combatentes pró-Kiev estava a companhia de soldados de língua inglesa incorporada à 59ª Brigada. A Chosen Company manteve posição em combate em toda a região, de Pervomaisk a Optin, onde os russos insistiam em ganhar posição para o círculo completo de Avdiivka. Seus soldados eram experientes em combate, sem se apressarem ao se defenderem. Esperavam os separatistas da DPR se aproximarem para os disparos atravessarem o ar no meio das ruínas. Abaixados e atentos, nunca estavam sozinhos, apoiados por outros soldados que ajudavam a municiar. A experiência não estava só em atirar, era preciso atenção. Um mero descuido no meio de recarregar dava tempo para que o inimigo percebesse que a supressão fora interrompida. O separatista arremessou a granada e o soldado da Chosen teve que correr para evitar ser ceifado por aquele momento oportuno do adversário. A 59ª Brigada parou muito dos ataques russos na região. Sua história não era curta em combates contra as forças do Kremlin. A artilharia ucraniana precipitou munições pesadas contra as colunas de russos, colocando soldados desesperados sobre os BMPs. Eles saltaram para correr enquanto as explosões caíam no campo. Parte da coluna avançava, mas a destruição era poderosa demais para que o objetivo fosse completado. Os tanques se aproximaram, ousando sob a artilharia, viram que a ousadia na guerra nem sempre é paga com recompensas que não sejam o fogo e a morte. A blindagem ardeu no meio das chamas, e os ossos dos heróis tiveram como túmulos o aço dos veículos. Os mais sensatos recuaram para lutarem mais um dia. Ainda haveria tempo. A Rússia tinha o Senhor do Tempo ao seu lado e muito mais tanques e homens para serem jogados contra as defesas ucranianas. O tempo era um paradoxo na guerra e nas decisões dos comandantes, com a urgência das ordens muitas vezes não tendo o mesmo
peso do que a vida de quem as cumpria. Assim, o destino de tantos era cortado em anos, a felicidade de outros fragmentada para sempre em traumas. Tudo para alimentar o Senhor da Guerra em sua insana ânsia por divertir-se com os mortais, que derramaram o sangue para encher seu cálice, deixaram a carne podre para seus cães e as almas para sua maior amante, a morte.